Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Oh, deixa fluir isso, rio, rio de... Mais uma vez, deixa fluir o rio, diga. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Oh, fluir o rio, rio, rio de Deus. Aleluia. Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio, rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote nos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Esse lugar com a tua presença santa, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Flua em mim, tu és bem-vindo nesse lugar. Rio de Deus, rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, cure os enfermos, diga. Cure os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando
Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Oh, deixa fluir o rio de alegria nessa noite. Rio de Deus, deixa fluir o rio. A igreja de Jesus, diga. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, 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 aleluia. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és o rio que inunda as nossas vidas nessa noite, inunda mesmo os nossos corações, faz-nos transbordar, Senhor. Nós queremos declarar nesse culto quem Tu és o Senhor e Rei das nossas vidas, Tu és tudo para nós, Senhor. Aleluia, Deus. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi o Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, diga isso. Quem a minha, a fonte da vida. Aleluia. Aqueles que foram encontrados pelo Mestre, diga: o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Deus. Adore a Ele. Levante um altar de adoração nessa noite. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia, Deus. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atira a pedra, quem nunca pecou, Ele me... Aqueles que foram perdoados, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me
tua presença que faltava em mim. Minha vida foi. Diga, eu não te troco por nada, Deus. Oh Deus, nós não te trocamos por nada nessa vida. Tu és precioso, Senhor. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua música. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Foi transformada. Aleluia, Deus. Sim, nós te rendemos graça nessa noite, porque as nossas vidas foram transformadas pelo teu amor, Pai. O teu amor nos atraiu, ele nos alcançou, Senhor. As tuas mãos, Senhor, elas nos alcançaram, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia, Deus. Uma vez que nós colocamos os nossos olhos em Ti, Deus, nunca mais nós fomos os mesmos, Senhor. Nós fomos alcançados por Ti, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Exalte a Ele. Libera a palavra de adoração. Libera a palavra de exaltação nessa noite, de dependência a esse Deus. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrar. Você pode dizer? E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrar. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, diga. Uma vez, uma vez. Uma vez, diga. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei
ti, nada mais. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez, diga, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais, e à medida, diga isso, igreja, diga, tudo perde o seu. Eu sou, aleluia. Cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que eu te conheço mais, tudo perde o seu valor. É verdade, Deus, é verdade, Jesus. Você consegue nessa noite reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida, sobre cada área da sua vida? Coloque a mão no seu coração agora e comece a declarar isso. Se consagre ao Senhor agora. Comece dizendo com as suas palavras: Senhor, eu consagro a Ti a minha vida. Eu te peço perdão, ó Pai, mas nessa noite, Senhor, eu não quero nada além de Ti. Nós reconhecemos aqui que não há outro como o Senhor, não há outro digno de honra, de glória. Jesus, Tu és o único digno de receber nessa noite o louvor. Receba nesse lugar a nossa adoração. Nós aqui erguemos um altar de adoração ao nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus. Nós rendemos aqui nesse lugar e declaramos que toda obra maligna contra essa obra, contra essa reunião, contra as nossas vidas, todo o plano de Satanás, nós declaramos cancelados agora, frustrados na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós profetizamos que esse ambiente é um ambiente de milagres. Nós profetizamos aqui nesse lugar a salvação de vidas. Nós profetizamos aqui, ó Deus, nesse altar, restauração de relacionamentos, filhos se voltando aos pais, o coração dos pais se voltando aos filhos. Nós profetizamos aqui, ó Deus, curas, sinais, maravilhas para